aí Sim, vai ter que usar os meninos lá, o Belém e o outro menino lá que não queria esse fazer aquecimento. Como que é o nome dele? Sabino. E o São Paulo está trabalhando com outro jogador chamado Igão, que é da base. O moleque. Que eles apostam muito nesse jogador, que dizem que é um jogador muito talentoso da base. Estava no sub-20, subiu, está treinando com o grupo principal, mas claro, ainda é muito cru. Ele já passou na frente do Belém, que também está no elenco do São Paulo. Esse aí está sendo tratado como uma joia lá no São Paulo. Sobre o Diego Costa, meu pitaco aqui, ele vinha sendo bastante utilizado pelo Zubeldia, inclusive como lateral. Zagueiro, mas tem que vender. Inclusive como lateral direito, né? Porque só tinha o Igor Vinícius, não tinha o Rafinha ainda. Sim. Então ele estava entrando todo o jogo, entrando como lateral direito nos jogos. Eu acho sim que vai fazer falta, até porque os outros jogadores, Ferrarese e tal, agora vai mudar o técnico da seleção do Equador, sabe lá se o Arboleda não vai ser convocado de novo. Então essa indiscutivelmente é uma questão. O outro lado da moeda é o Diego Costa, um jogador com mais de 23 anos já. 24, né? 24 anos. Então, a possibilidade dele ser negociado era muito pequena. Quer dizer, muito pequena não. Tanto que foi negociado, mas ele já tinha passado daquela idade. Talvez o São Paulo não fosse lucrar muito mais com ele do que lucrando. Precisa de dinheiro. Indiscutivelmente precisa de dinheiro. E aí, acho que os valores não são tão ruins. Eu acho até um valor ok para a venda do Diego, que foi um jogador importante. O jogador veio da base, foi campeão da Copa São Paulo como São Paulo. Foi campeão da Copa do Brasil, substituindo o Arboleda naquela final. Sempre se mostrou muito São Paulino, assim, um cara que a torcida gosta muito. O Rafão aqui está falando, zagueiro mediano, excelente venda. Só subir da base novamente a reposição, já que o Alan Franco e o Arboleda são os titulares. E a Lucimeire Toyama está sempre com a gente fala, gostaria de entender o que leva um moleque a aceitar morar, trabalhar num país em guerra. Bom, na verdade, muitas vezes é o empresário dele que fala, e bom, vá para lá e tá tudo certo. E o que o Tironi fala aí da parte do mercado, só quando você chega aos 24 anos, vários clubes da Europa, isso é considerado velho. Esquece, os caras não pegam mais de 24. Então ele meio que ultrapassou uma idade de Europa, daquelas ligas mais importantes, mas que para a Rússia o 24 ainda serve muito. Então, mas chega uma hora ali que você ultrapassa uma idade que talvez um valor maior, um clube maior, já não vai te aceitar lá na Europa. É mercado, isso é o mercado. Cara, para mim é um bom negócio. São Paulo, bom negócio para ele. O problema é o elenco. Se tiver esses dois jogadores convocados, você pode sofrer um pouco. Mas dos males o menor. Quero saber quem que entra para a sexta, né? Por enquanto nada, estão ainda negociando com o Thiago Mendes, mas até agora nada. Só para não deixar passar, e a gente se estendeu aqui, a gente vai colocar nossa agenda já em campo, mas só para dar o nome dele, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Foi ele que expulsou o Alan Ruschel de campo no jogo Juventude Internacional, quando o Alan Ruschel foi lá impedir que um louco de um torcedor entrasse em campo e batesse nos jogadores do Internacional. No fim das contas, ele... Eu falei que ele era um caso de psiquiatria, psicologia, para ser estudado, porque o Rames arrebentou na Copa América, foi eleito pela organização como o melhor jogador do torneio, 6 assistências e 1 gol, não ganhou o título, mas chegou na final e sai grande, sai forte. E a gente tem depois uma pesquisa, inclusive, mas agora eu quero tentar entender mais. Rames Rodrigues, será que volta para o São Paulo? Será que vai ser vendido? Será que vai continuar bem? Ou será que voltará a ser o Rames aqui do Brasil? Vende, pai. O tricolor curtiu uma folga neste final de semana. Bom para dar aquela esfriada na cabeça. A pergunta minha é: como não ia estar enojado? Mas antes, o técnico Luiz Zubeldia recusou um convite da Federação Equatoriana para treinar a seleção do país. Depois do Fico, o foco é no G4 do Brasileirão. Sexto colocado, com 27 pontos, o São Paulo recebe o Grêmio nesta quarta-feira no Morumbi. Alan Franco e Luiz Gustavo, suspensos, estão fora da partida. Diego Costa, que seria a opção, já está de malas prontas para jogar na Rússia. O clube recebeu uma proposta de 7,5 milhões de euros do Krasnodar. Já o zagueiro Ferrarese está à disposição depois de defender a Venezuela na Copa América.
Quem também volta ao tricolor depois da Copa América é James Rodrigues, eleito o melhor jogador da competição. Em 6 jogos na campanha do vice-campeonato da Colômbia, ele marcou um gol e deu 6 assistências, recorde do torneio, além de levar por 4 vezes o prêmio de melhor em campo. Seria um grande reforço se o futuro dele no clube não fosse uma grande interrogação. Nas redes sociais, o tricolor parabenizou James Rodrigues pelo prêmio de melhor jogador da Copa América. Sob o comando de Luiz Ubeldia, James participou apenas de um jogo e não foi relacionado para vários outros. Antes do início da Copa América, a permanência dele no São Paulo estava praticamente descartada. O presidente Júlio Casares, chefe da delegação brasileira nos Estados Unidos, teve um rápido encontro com o colombiano depois do jogo entre Brasil e Colômbia. Em entrevista à ESPN, Casares deixou claro que para ficar no São Paulo, James vai ter que mostrar serviço e a partir daí, a decisão será técnica. Depois da derrota para o Atlético Mineiro, o técnico argentino falou sobre o meia. Discúlpame, creo que James está haciendo un gran campeonato. Un gran campeonato. Y me pone contento porque primero es jugador de Sao Paulo. Segundo porque es un... No lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona. Talvez essa seja uma ótima oportunidade para Zubeldia conhecer melhor o 10 da Colômbia, que tem contrato com o tricolor até junho do ano que vem. Por outro lado, o desempenho na Copa América também valorizou o jogador, que despertou o interesse de clubes da Europa. O Atlético de Madrid seria um dos interessados. E claro que temos uma pesquisa, porque não basta apenas a nossa opinião, temos que ouvir o povo, porque a questão é séria, é importante, é indecifrável, muito complexa de ser explicada. James Rodrigues deve ter nova chance no São Paulo? Sim, por enquanto, 45,45% e o não com 54,55%. Já mexeu. Ó, tá aqui como votar, tem GC. O não aumentou para 60% e o sim 40%. Agora, eu quero ver os números dele. Olha, James Rodrigues no São Paulo e também na Colômbia, separadamente. Na Colômbia, mais jogos, 10 partidas contra 8 no São Paulo. Mesmo número de gols, um em cada lado, mas é aquela história. E as assistências foram 6 pela Colômbia e 1 pelo São Paulo. Lembrando que isso foi tudo num jogo só contra a Inter de Limeira, em Brasília. Já falou tudo, já. E o detalhe Já aí falou tudo, Leandro. o detalhe é que esse gol que ele fez na Colômbia foi de pênalti. E no São Paulo ele errou todos. Meu Deus! Ele não quis bater, não quis bater. Tá, mas agora é o seguinte, qual é o James que prevalece? O da Copa América ou do São Paulo? Começo com você, Dedê. Pra mim, vai prevalecer o do São Paulo, infelizmente. Ô, louco. Pra mim, não vai mudar o comportamento. Pra mim, ele obviamente tem uma paixão pelo país dele, muito legal. Parabéns, James. Isso é verdade. De verdade, Não, jogou muita bola na Copa América. Bonito ver a identificação, bonito ver a tua emoção, né? Quando você conseguiu, junto com teus companheiros, levar a seleção colombiana para a final. E ontem também, obviamente, emocionado por não ter conquistado, né? Você falou em algum momento aí de 13 anos de seleção colombiana, primeira vez que ele disputa uma final com a sua seleção. Mas, infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir enxergar ver o mesmo James Rodrigues que a gente viu na Copa América vestindo a camisa do São Paulo. Chico Garcia. Eu acho até que ele deve receber uma nova chance, mas eu receio que não vai dar certo. Porque o contexto é diferente. Aqui você tem uma necessidade pelo calendário de muita exigência de um time que não joga em torno de um atleta. São Paulo não joga nem em torno do Lucas. Porque você tem uma outra mecânica, o Zubeldia cobra muita intensidade de jogo e é difícil de ver o James se encaixar. E ele não se encaixou com o Carpini, com o Dorival, com o Zubeldia. Lá é uma seleção que joga para ele, tem um contexto diferente, um torneio curto, onde ele tem uma identificação muito grande, onde ele é o cara do time, onde ele é celebrado, carregado e festejado. E aqui não. Aqui ele é, entre aspas, mais um, porque ele precisa correr atrás da máquina no dia a dia. E se ele não se dedica nos treinos, o treinador não leva para o jogo. Então, por mais que eu entenda que depois da competição que ele fez, pelo grande jogador que é, pelo que ele custa e por estar vinculado ao clube e não ter proposta, ele tenha que receber uma chance, eu acho que na prática não vai funcionar. Ulisses. É o seguinte, ser eleito pela organização da Conmebol, eu devolveria o prêmio, né? Porque é uma vergonha a organização da Conmebol. O que aconteceu ontem, desculpa, eu nunca vi isso na minha vida. Mas você não achou ele o melhor jogador? Eu não achei. Afinal, ele fez o quê? Ele jogou o que ele joga no São Paulo, afinal. A decisão contra a Argentina, ele jogou o que ele joga no São Paulo. Aí
foi o Rames que eu vi durante todo o tempo que ele vestiu a camisa do São Paulo aqui no Brasil. Então, para mim, ele não vai jogar nada. Porque ele não é esse excepcional jogador, ele é um bom jogador, ponto. Não é nada disso, tá me entendendo? Agora, a Conmebol desorganizada, a bagunça que é uma vergonha, eu tô com vergonha. Se eu sou presidente da Conmebol, eu teria vergonha. Entendeu? De tudo que aconteceu ontem. Daí o Rames, hein? Entendeu? Rames, e aí você, Rodrigues. calma, mas aí você... Aí uma instituição dessa vem te dar o prêmio, eu pego e devolvo pra eles. Falo, não, obrigado, eu não quero. Então tá de bom. vocês eu não quero nada. Mas como Agora, que ele não vai querer um prêmio? Ele jogou muita bola. Talvez a final não tenha sido o melhor jogo. Então, Mas até então... eu gostaria de ver um jogador, por exemplo, eu tô acostumado com outro tipo de jogador, né? Eu tô acostumado com um jogador que chega na final e decide, né? Eu vi isso a minha vida inteira, com grandes jogadores do futebol brasileiro e falo 50 jogadores que fizeram isso no futebol brasileiro. Não vai jogar. Acabei de dizer pra você, ele vai jogar o que ele jogou na final da Copa América. Ou seja, a chance? Merece uma nova chance, o Rames jogou. O Rames merece ser vendido urgentemente. Vende correndo se vier uma proposta. Capelanes. E o Rames? A pergunta que o Ronaldo fez todos os dias aqui no Jogo Aberto. E o Rames se apresentou na Copa América. Então eu sou um pouco mais radical, tá? Eu sou um pouco mais radical pra falar o seguinte. Mais do que o Ulisses? Não, o negócio é o seguinte, cara. O respeito que o Rames tem com a camisa da seleção Ó a colombiana... pesquisa, só dá uma olhadinha. Aqui, ó. Deve ter nova chance no São Paulo. Tá bem dividido. Mas Então, é vamos lá. corintiano e palmeirense voltando. Mas eu vou falar uma parada que é a seguinte. O respeito que o Rames Rodrigues tem com a camisa da seleção colombiana é o desrespeito que ele tem com a diretoria do São Paulo, com a torcida do São Paulo, com os jogadores do São Paulo e com a camisa do São Paulo. Por que isso? Ele usa o São Paulo para jogar pela seleção colombiana. Ele usa o São Paulo para jogar pela Colômbia. Ele não usa o São Paulo para jogar pelo São Paulo. Ele não trabalha no São Paulo pensando em jogar pelo São Paulo. Ele trabalha no São Paulo para vestir a camisa da seleção colombiana. Ele se coloca acima de uma instituição que tem 3 títulos mundiais, 3 Libertadores, um dos maiores clubes do mundo. E o Rames Rodrigues, ele deveria entender o lugar dele no São Paulo. Ele é um cara que se queimou com a diretoria, se queimou com a torcida, se queimou com alguns jogadores que a gente sabe aqui. Ele se queimou com todo mundo. Mas o presidente e assim, não. Ele já tem... Presidente, sim. O Casares foi lá falar com ele, nós vimos aí o vídeo aí, o Casares lá abraçou ele. Espero você de volta. O Casares é um cara esperto, o título. O Júlio Casares é um cara esperto, ele é um cara político. Ele não pode ir contra um ativo dele, até porque ele torceu muito, pode ter certeza, para o Rames fazer uma grande Copa América, como fez, para receber propostas no meio do ano. Uma perguntinha, ele pode jogar ainda por outra equipe no Brasil, né? Pode. Pode, ele não tem os 7 jogos ainda completos. Se de repente vem um Cruzeiro, alguém fazendo uma proposta para o São Paulo, seria interessante vender esse jogador ou emprestar ou ceder, porque o salário deve ser altíssimo, imagino eu. Everton, será que algo assim não pode acontecer? De repente, depois dessa Copa América, novos ares, mas aqui no Brasil, não seria interessante o Cruzeiro, por exemplo, que tem tanto dinheiro agora? Everton, boa tarde. Vai salvar quem com esse bolete? É um gordinho estiloso, né? Falsíssimo. Beijo, vai falar bem do Cruzeiro, falsíssimo. A Renata falou Everton Guimarães, então, por favor, todo mundo dá uma segurada aí, que eu vim aqui em homenagem ao Cássio, né? O meu colete amarelão, homenagem ao Cássio. O Ronaldo assistindo, chorando, vendo o Cássio com a camisa do Cruzeiro. Mas vamos falar do que é o assunto em pauta. Eu não vou passar pano para o Rames. Eu tenho dito aqui que, não estou generalizando, mas na nossa seleção os jogadores vão para divertir, não generalizando, tá? Muitos deles vão para divertir. E aí, poderia estar de férias, mas está aqui. Tem 40 dias que eu estou longe da minha família e tal. Então os caras lamentam em estarem todos juntos lá pela seleção e tal. Na Colômbia a gente não vê isso, na Argentina também não. Os caras vão para competir, eles querem ganhar a qualquer custo jogando bola, né? Competindo. Então, eu não posso passar pano para o Rames. Falar assim, Rames, sensacional. Não. Ele tem que mostrar no dia a dia, dentro do clube que paga o salário dele, a mesma vontade, a mesma entrega que ele demonstra com a camisa da seleção. Legal ele ser patriotão, bacana, representar a seleção dele, incansável em campo, joga pra cacete, pede o jogo, busca o jogo, ocupa espaço onde não tem ninguém, a bola chega, ele dá uma pifada, ele é uma assistência, é gol. Então, o cara tá jogando demais na seleção. Mas se no São Paulo ele não entregar, então pra mim é um grande problema. Sobre a questão citada aí por você, Rê, do Cruzeiro e tal, o Cruzeiro tem um aqui que
com a camisa do Cruzeiro, ele dá 10 Rames, que é o Matheus Pereira. E que em breve estará com a seleção. Em breve estará com a seleção. Porque se não levar, não, mas porque joga no Brasil, joga no Cruzeiro, não vou levar o Gerson não, porque joga no Flamengo, não vou levar o Pedro não, porque é do Flamengo, o Matheus Pereira não, porque é do Cruzeiro, não vou levar o Estevão, que é muito jovem, tá aí o Lamine Yamal, lá na Espanha, o John Arias, para quem não sabe, o melhor jogador da Colômbia na decisão, ele é titular do time que é lanterna do Campeonato Brasileiro, então pera lá, vamos olhar com mais cuidado. Mas aqui no Cruzeiro não, mas se o Rames jogar a bola, que joga na seleção, ele resolve os problemas do São Paulo. Agora, eu não vou passar pano não, porque no São Paulo ele tá, fazendo e andando. Olha, para finalizar, a opinião de Ronaldo Giovanelli, porque ele arrebentou na Copa América. Foi. Pelo menos até o primeiro tempo da final. E no São Paulo não tem jeito, não vai. Então, mas a pergunta que eu faço para meus amiguinhos e para você. O São Paulo tem o Raí? Não. O São Paulo tem o Silas? Não. Então o São Paulo tem que trazer o cara, velho. O cara é diferenciado. É conversar com o cara de novo. E outra, porque vai ter no dia 5 de setembro, vai ter lá Peru e Colômbia. E a Colômbia está em terceiro lugar. Olha como eu estudei, hein? Isso é raro. Não quer ser raro, não. Isso é um cotidiano, meu. Ótimo, excelente, parabéns. Ato falho, meu Deus do céu. Gostei muito. Siga seu raciocínio, está muito bem. O raciocínio, isso. O Zuzu nervoso, Zuzu rebeldia. Zuzu. Pode sim numa conversa com esse menino. Rebeldia fã. O Zuzu rebeldia fã. Porque esse menino só precisa de carinho e espaço para jogar. Ele precisa disso. Você viu foi o que ele faz com a Colômbia. Então, eu acho que o Nestor que nós... Seu amigo, né? Vocês trocaram uma ideia. Me chama de carecol. Você jantou com ele, tipo, no estilo Não, tomamos umas 3 botelhas. Mas deixa eu falar, isso aí também é ato falho. Então, ele falou, o meu time, Ronaldo, o carecol, meu time vai para a final. Agora, eu espero que seja de Brasil. Ele queria o Brasil, ué. Se pega o Brasil, ele ganha de 3. Meu Deus do céu. Mas o Rames. Por que ele não queria a Argentina? Por isso que ele não queria a Argentina. Mas foi bem ele é demais. argentino. O Rames, ele tem que voltar. Deixa eu finalizar isso que você não finalizou. Assim, aprenda comigo. Ele tem que voltar pro São Paulo. Como que ele tem que fazer? Voltar pro São Paulo. Não, de novo, peraí, olha pra câmera, calma. Diga exatamente lá, aquela sua câmera lá exclusiva. O Rames Rodrigues tem que volver ao campo de São Paulo. A piscina lá tá esperando ele. O São Paulo é maior que a Colômbia. O São Paulo tem 3 títulos mundial. O São Paulo tem 3 títulos sul-americanos. O São Paulo é maior que a seleção colombiana. Olha, depois de tudo isso... Olá pessoal, valeu aí por acompanhar mais um vídeo. Aproveita já, se inscreva no canal, ativa as notificações para vocês ficarem por dentro das últimas notícias do dia relacionado aí aos bastidores do São Paulo. Vocês viram aí, né, as notícias sobre a saída do Diego Costa. Diz para nós aí nos comentários, né, vocês são a favor ou não da saída do Diego Costa, né? A gente viu que após a chegada do Zubeldia e Alegria, a gente tem observado aí que o Diego Costa ele tem mais suprido, né, a lateral ali na ausência, ou quando há uma fadiga muscular ali, no caso pro Igor Vinícius, né? A gente sabe que o Rafinha tá voltando, né, de contusão, mas ainda sem ritmo de jogo, e por isso a gente vê aí que o Diego Costa estava sem tantas oportunidades, né, na zaga, com a chegada do Zubeldia, né? A gente viu aí que o Alan Franco tá jogando de forma absurda, tá jogando muito bem. Vocês viram também aí a permanência, né? O Zubeldia disse não para o Equador, para a seleção do Equador, apesar que a comissão técnica dele, né, tem o Carlos Grueso, né, que é equatoriano. Acho que ele iria ficar muito feliz com isso, mas ambos ali entenderam que o São Paulo é muito grande e que eles podem conquistar grandes coisas do São Paulo. E aí, pessoal, a gente tem, né, por final, o Rames Rodrigues. O que vocês acham? Que ele deve ficar, deve sair? O Rames tem espaço no time? Não tem? O que vocês acham? Deixa nos comentários aí pra nós. Valeu, pessoal. Aproveita aí os nossos vídeos, se inscreva no canal para fortalecer, ativa a notificação aí e vamos que vamos. Um abraço, pessoal. Valeu!